Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário do Pão Nosso é o capítulo 11, chamado O Bem é Incansável, que está numa carta de Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, em que ele nos exorta: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que, assim, fazer o bem, a gente só consegue fazer o bem se a gente tiver o amor, certo? Então, o bem está ligado ao amor. Mas este bem, se ele não for bem compreendido, bem vivido, ele causa o cansaço, que a gente se encaixa nisto, né? Então, por exemplo, você fala assim, ai, poxa vida, estou cansada de fazer o bem. Ai, porque a gente faz o bem e ninguém reconhece. Ai, porque a gente faz o bem e a pessoa é ingrato. A gente tem muito essa fala, certo? Então, isto é o bem não compreendido, o bem não vivido. E aí, então, isto causa o desânimo. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai buscando este bem na fonte do Cristo. E aí é como uma força motriz que gera o amor, certo? E seria, quando a gente chegar nesta condição, é mesma coisa que a gente pudesse encontrar um manancial no deserto. Então, porque aí você encontrou uma fonte incansável do bem, certo? E que seria o amor verdadeiro. Então, o amor verdadeiro, ele não cansa o coração e você não se cansa. Porque você tem o cansaço físico, mas o cansaço físico, as pessoas vão, deitam, recupera a força física e acabou, certo? Então, não tem mais aquela questão do cansaço mental, né? O desânimo, não tem mais nada disto, tá? Então, quando a gente está desanimado, este desânimo está ligado ao mal que ainda existe em nós. Este mal é o nosso egoísmo, a nossa egocentrismo, o nosso orgulho. Então, esse desânimo está ligado a essas questões, que é, como é que eu vou dizer, as nossas reformas íntimas que ainda não está completado, tá certo? Então, a alma que caminha no amor não descansa, porque não se cansa, certo? Mas até a gente chegar nesse ponto leva um certo período, né? É... Então, aqui se fala do cansaço mental, né? Se fala do cansaço físico, até Jesus descansava do cansaço físico, mas o cansaço mental não. É claro que a gente ainda não está nessa condição. Eu, pelo menos, não estou, né? Bom, o ânimo, olha só que interessante. Ânimo, a palavra ânimo vem do latim, que significa alma. Então, desânimo significa que nós estamos com a alma desconectada. É interessante trazer essa informação, porque até eu não tinha me ligado a isso, né? E aí, assim, as pessoas que fazem o bem têm que estar felizes pelo bem que fez, e não pelo a pessoa que recebeu esse bem não ter se reconhecido ou estar não ter Agradecido gratidão. muitas vezes. Não ter a gratidão pelo bem. Então, a gente tem que estar feliz pelo bem que fez. Aí ele diz assim, ó, que se a gente se chateia pelo bem que a pessoa não reconheceu e não ter agradecido, isso significa que a gente está fazendo bem por interesse
entendeu? E aí, esta questão é a gente ser narcisista. Então, a gente quer ser reconhecido pelo bem que fez. E aí, então, isso não conta. E aí, isso pode gerar o tédio, né? E se a gente não combater esse tédio, ele pode virar a desesperança, pode virar o cansaço, enfim, um monte de outras situações que vem aí surgido do orgulho, da vaidade, etc. E aí tem uma colocação que diz assim, que se todas as pessoas que a gente fez o bem se transformar o nosso inimigo, né? Vamos supor, você fez um bem por um monte de pessoas. E aí todas essas pessoas que você fez o bem, ela vem e transforma-se em seu inimigo. Ela diz assim que a questão de você ter feito o bem, ela ainda é sua. Ninguém te tira. Então, a ação de fazer o bem, mesmo todas as pessoas sendo seu inimigo, ela não vai tirar isso de você. Ela é tua parte. Eu achei isso importantíssimo, né? E aí, é importante também a gente trazer, é assim, que às vezes a gente se cansa de fazer o bem, né? E aí, então, a gente coloca que Deus ou que Jesus, ele não se cansou de fazer o bem para nós, mesmo nós temos feito muito mal. Então, todo o mal que a gente fez, Jesus não se cansou de fazer o bem para nós. E ainda hoje ele continua trabalhando pela gente e tentando fazer este bem, né? Ele não cansou de investir em nós. Então, quantas vezes a gente errou e tomou o caminho e ainda vamos errar, e a gente chega lá na frente e fala, poxa, tomei o caminho errado. E eu tenho que retomar e começar tudo de novo, né, na tentativa de fazer este bem. Então, quantas vezes nós não entendemos esse evangelho? Ainda hoje, passado há tanto tempo. E aí, Jesus não fala assim, olha, eu não suporto mais ver você fazendo tanto erro e não vou mais investir em você. Então, isso tudo é um alerta, né, para que a gente não possa ficar triste quando a gente fazer o bem e as pessoas não reconhecer, não entender, né? Então, assim, e se a gente quiser fazer o bem para que as pessoas reconheçam, nós aqui estamos agindo como um narcisista. É isso, Olivia, o que você pode trazer aí do capítulo? Que com Primeiro me certeza chamou a você tem. atenção, primeiro me chamou a atenção o título, né? O bem é incansável. Quem cansa somos nós, né? Não o bem. E aí, o primeiro parágrafo, assim, é bem chamativo, palavras firmes do Emmanuel, porque fala assim: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Bom, ele está falando que o bem é incansável. Se a gente vai, então, com essa declaração de que estamos cansados de fazer o bem, é porque o bem não está verdadeiramente enraizado em nós. Só que ele vai explicar, como a Polônia chamou bem a atenção, que o maior problema da gente dizer que se cansou de fazer o bem é justamente a frustração com relação ao outro. E aí a fala que você falou aí, que o bem é nosso, né? Tipo, quando a gente faz, isso nos pertence. O que a gente, se nós estivermos com o bem verdadeiramente arraigado, a gente vai fazer o bem pelos motivos certos, que são os motivos afinizados com a lei divina. A gente vai fazer o bem porque é o certo fazer o bem, não por causa de outra pessoa. E aí a gente deixa de criar essa dependência do reconhecimento do outro, da gratidão do outro. É tão comum demais escutar pessoas frustradas porque fui dar um prato de comida,
Aí a pessoa reclamou porque tal comida não era que ela queria comer. Nossa, eu já ouvi isso de pessoas assim, revoltadas, porque, caramba, eu tô dando uma alimentação e a pessoa reclama. Isso é da pessoa. A gente não tem que se ferir. Da mesma forma que eu adoro, né, a parábola do semeador. O semeador não ficou sentado esperando a semente crescer, despertar, germinar, não ficou vigiando. Ele semeou. E se nós somos verdadeiramente trabalhados no bem, a gente vai fazer isso por amor simplesmente e não por interesse. Então, nesse caso, o Emmanuel deixa muito claro que se a gente está frustrado é porque tem coisa errada. Se esse cansaço que a gente alega de fazer o bem é de frustração, vamos rever os nossos motivos de fazer o bem, que às vezes a gente acha que está fazendo o bem, e na verdade é bem externo, né? Assim, é bem. E não tem problema começar de fora. Começar fazendo por obrigação, porque aos poucos isso toca o coração. Então, se nós não temos ainda esse bem arraigado, porque tem gente que fica esperando virar santo para fazer o bem, né? Aí vai fazer Verdade. né? Não chega lá. Então a gente começa fazendo sem tanta vontade de fazer. Às vezes começa fazendo trabalho voluntário, às vezes faz uma coisa para alguém, não foi nem porque foi por acaso, só que aos poucos isso vai tocando o nosso coração e vai nos transformando. Então o bem vai fazendo morada. Se por acaso a gente perceber que está tendo esse tipo de frustração, que nós possamos nos analisar internamente e tentar mudar o móvel da ação no bem. Então, ao invés de ser o egoísmo, ao invés de ficar pensando assim, porque eu quero ir para a colônia espiritual, eu quero ser bem recebida, que seja pelo próprio bem, porque senão não vai adiantar, porque a reforma interior, ela é muito interna. Não é pelas ações externas que a gente faz, e às vezes com má vontade, e às vezes reclamando, e às vezes cobrando o outro pelo bem que a gente fez. Isso não é a verdadeira transformação. Mas o que é importante ressaltar também, que talvez, sim, não esteja com todas as letras no capítulo, porque não é esse o objetivo desse capítulo, mas eu acho importante a gente ressaltar. A Polônia falou no começo aí do cansaço físico que a gente tem. E aí você vai, nada como um dia atrás do outro e uma noite entre eles, né? Nada como uma recuperação com um sono tranquilo. Só que às vezes o cansaço é mental e existe um esgotamento de assim, doação, 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 doação. E aí não é que a revolta está fazendo morada ou a frustração está fazendo morada. É realmente a gente precisando de um pouquinho de ajuda também. E é tão importante a gente reconhecer isso. Reconhecer que nós não somos santos, nós ainda estamos na caminhada, estamos aprendendo, estamos encarnados, estamos sujeitos a todos os efeitos da matéria e nós precisamos nos recarregar também. Então, é aquilo de estarmos também abertos para receber o bem, para Verdade. receber o bem que outra pessoa pode nos dar, porque isso recarrega as nossas energias. E também não é, claro, ficar cobrando os outros. Pô, só ajudo tanto agora que eu estou precisando, as pessoas não me ajudam. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas, às vezes, a ajuda está disponibilizada. Quantos trabalhadores espíritas ficam melindrosos com relação ao próprio tratamento espiritual? Como se fôssemos infalíveis por sermos trabalhadores. E não, é necessário uma recarga de energia. Eventualmente, é a gente que está fraco internamente e a gente precisa de ajuda do outro para se recarregar. O Chico, ele tinha uma recarga de energia maravilhosa, mas vamos lá, com a sintonia que ele conseguia manter, e era Bezerra dando um passe nele lá e dormia 3 horinhas de noite e recuperava total. A gente não Verdade. está nesse ponto, então que a gente respeite os nossos limites físicos. Isso é importante também. A gente tem no livro Obreiros da Vida Eterna, que fala das desencarnações, que teve gente que desencarnou numa situação assim muito triste, orgânica, por ficar ajudando os outros, sabe? Por se dar além. O próprio Kardec, a gente sabe que desencarnou meio que antes do tempo pelo abuso, mas é lógico que aí tem os atenuantes, tanto que esse caso do Obreiros da Vida Eterna, o cara foi amparado. E se ele não foi mais amparado, era por causa dos próprios apegos que ele tinha. Mas aí, todo esse nosso direcionamento de energia, conforme a gente tem condições, a espiritualidade repõe. Só que nem sempre a gente mantém tanto a sintonia para receber essa recarga imediata. Então, às vezes a gente tem que
centro para ser assistido. Sabe, faz lá o nosso trabalho e tal, mas, poxa, vai num outro dia que não seja o seu dia de trabalho, para ser o assistido do dia, para receber uma recarga. E aí a gente volta com toda a energia para fazer o bem com disposição, mesmo que não haja frustração, não haja revolta, a gente cansa. Então, que a gente possa respirar fundo, saber que a espiritualidade está sempre disponível para recarregar as nossas energias. E se a gente não conseguir fazer isso sozinhos, que possamos pedir ajuda para continuarmos disponível. Espiritualidade depende da gente, né? Eles contam com a nossa disponibilidade aí de fazer o bem. Eles contam que a gente não se canse, né? Porque eles estão lá, disponíveis, trabalhando o tempo todo. É verdade, é isso mesmo. E que a gente tenha, né, essa chave, né, de virar, de buscar auxílio quando a gente precisa, né? Porque isso faz toda a diferença. E aí, assim, vamos praticar o bem, ainda que seja cansando, ainda que seja, né? Porque assim, uma hora de tanto fazer, a gente vai chegar no ponto que tem que chegar, não é isso? Uma hora seremos incansáveis. É verdade, verdade, é isso mesmo. E é isso, vamos então para o encerramento, Vamos que hoje é lá. comigo. Vamos assim fechando os nossos olhos, buscando assim liberar as nossas melhores energias do bem, para que possamos assim envolver a todo o universo, que essas energias vai se misturando com as energias das esferas crísticas e retornando ao nosso planeta, nós vamos assim envolvendo todo o planeta Terra nessas energias de amor, de paz, fraternidade, serenidade, mas que essas energias vão buscando os países onde a guerra impera, a fome, a violência, nos países onde esta situação tem sido tão intensa, para que cada irmão que ali sofre possa assim buscar as suas energias para a esperança de dias melhores. Vamos assim envolvendo principalmente aqueles que já partiram para o plano espiritual e envolvendo assim em muita luz o nosso país, todo o seu contorno territorial, envolvendo assim os nossos meios políticos para que despertem para as responsabilidades morais e assim buscando envolver todos os leitos hospitalares aonde tiver um irmão que sofre, que neste momento possa assim envolver-se nessas energias de amor, envolvendo assim os médicos, enfermeiros, auxiliares e todos aqueles que trabalham em prol do próximo, independente das suas profissões. Vamos ainda envolvendo todas as escolas, desde das creches até os universitários, para que uma cúpula espiritual se faz presente, envolvendo todos o corpo físico desses locais, para que as energias negativas possam não entrar nesses locais e vamos assim envolvendo ainda todos os alunos, funcionários, professores, para que possam receber essas energias e praticar o bem incansável. Vamos assim ainda buscando o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, envolvendo todos aqueles que partiram para o plano maior, envolvendo nossos inimigos, se caso tivermos, e a nossa rua, que a espiritualidade possa assim adentrar a nossa casa, envolvendo em muita luz, envolvendo todos os moradores da nossa rua, aonde houver um irmão que esteja em desarmonia, que possa assim ser envolvido neste amor do Cristo, e assim, parando em frente ao nosso lar, que possa adentrar pela porta principal, percorrendo toda a extensão da nossa casa e deixar plasmado luzes de saúde, amor, fraternidade, honestidade, abençoando os nossos alimentos, águas e roupas. E essa luz vai se fazendo tão intensa que vai buscando todos os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, do nosso bairro, e assim iluminando com muita luz, para que nós possamos assim auxiliar a espiritualidade. E assim ainda vamos doando as nossas melhores vibrações de amor
a Bezerra de Menezes no espaço para que ele possa utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.